Queridos irmãos, queridas irmãs, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e desejo também uma boa noite aqui que nós vamos fazer o nosso culto ao redor da mesa, remotamente, durante o mês de janeiro, não é? Então, uma grande graça poder estar participando com os irmãos, poder estar tendo comunhão da palavra e da unção do Espírito Santo. E hoje, uma pequena mensagem, uma pequena reflexão em Mateus, no capítulo 8, versos de 23 a 27, o conhecidíssimo Jesus apazigua a tempestade. E diz assim: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Que palavra boa, não é? Que texto bonito, né? Aliás, Jesus Cristo tem uma relação com esse mar da Galileia, né? Mar da Galileia, que não era um mar, era um lago, chamado Lago de Genezaré, né? Ou Lago de Tiberíades, de acordo com aquelas cidades que eram ali à margem do lago, né? Agora é um lago grande, 20 e tantos metros de comprimento, mas aí 12 mais ou menos de largura, chegava a alcançar 40 metros de profundidade, ó. E por ninguém que pareça, estava lá embaixo, né? Abaixo do nível do mar, 200 metros abaixo do nível do mar. Quer dizer que se abrisse o mar, ele enchia todo, aí que ficaria mesmo o mar da Galileia. Não é mar porque é água doce, né? Mas é um grande lago, muito grande, bonito, o qual é alimentado pelo Rio Jordão, né? Que desce lá do Monte Hermon. Oh, Monte Hermon, tão falado, aquelas poesias lindas, né? Aquelas neves do Monte Hermon derrete, enche o Jordão, e o Jordão enche o mar da Galileia, que era uma fonte de sobrevivência daquelas pessoas, principalmente dos discípulos, que eram pescadores. E Jesus tem uma restrita relação com o mar da Galileia, né? Vários milagres foram feitos ali. A multiplicação, Jesus estava num barco pregando quando multiplicou os pães. Né? O endemoniado de Gadareno foi depois de atravessar o mar da Galileia, subir para Gadara. E assim, aquele peixinho, Jesus disse: olha, vai no mar, pesca um peixe e tem uma moeda lá para você entregar o imposto. Dá César o que é de César, né? Foi lá também. E tantos outros milagres que estão ligados ao mar da Galileia. E foi assim também 2 tempestades, né? Uma grande que a gente está falando aqui agora, mas também Jesus Cristo andou por sobre o mar. Que mar? O mar da Galileia, né? Quando o barco se afastou um pouco, em outro momento, né? E aí andou sobre o mar, que chamou Pedro. Pedro anda também, e Pedro andou, mas olha, o problema da fé que a gente vai tratar aqui, né? Faltou fé, ele afundou. Mas depois Jesus pegou ele, né? Mas que coisa boa, gente, nós podemos falar, né? De que Jesus, o barquinho se afastou, não é? Olha, e Jesus entrou no barco antes dos discípulos, ali entrou no barco e logo procurou ali a proa e se deitou numa almofada e dormiu logo, cansado,
muitas pregações, as parábolas que ele falou antes, foi coisa linda, antes mesmo de entrar no barco, não é verdade? Foram várias parábolas, ensinando as pessoas, passou o dia todo pregando. Aí depois foi ali para o barco, dormiu cansado. Jesus era homem também, 100% homem, 100% Deus, né? Então cansado, deitou ali naquele barco, dormiu, e aí começou aquela tempestade. Aquela região tem essas tempestades mesmo, né? Uma baixada, né? E aí quando o vento vinha de surpresa, não tinha muito como prever, né? E aqueles homens eram homens experientes, pescadores experientes, os discípulos. Porém, aquela tempestade parecia que não era normal. Eles ficaram preocupados, né? E correram até o Senhor Jesus, estava dormindo tranquilamente. Jesus Cristo precisava descansar aquela noite, porque no dia seguinte ele ainda ia em Gadara, que ele ia expulsar o demônio, uma legião de demônios de um homem, não é? Ele estava descansando. Mas amanhã eu tenho esse compromisso lá com o endemoniado de Gadareno, né? Expulsou e mandou os porcos para onde? Expulsou os demônios, dezenas deles, não sei, e encaminhou para onde? Para o Mar da Galileia. O pessoal de Gadara não gostou disso não, viu? Mandou Jesus embora, se retire dos nossos termos, né? Está voltado mais para os porcos do que para a grande graça, a libertação que sofreu, aquele endemoniado que se rasgava tudo, né? Ele mesmo se feria, gostava de morar em cemitério, tudo isso. Então Jesus tinha esse compromisso no dia seguinte, não é verdade? E ele dormiu ali, e a tempestade não era uma tempestade normal aquela, era muito grande. O termo utilizado é o mesmo de abalo sísmico. Ô Eduardinho, me ajude aí, meu irmão, né? O termo utilizado é como se fosse um abalo sísmico, né? É uma tempestade grande demais, né? Então, Senhor, lá em Marcos diz assim: você não se preocupa que nós perecemos, né? Claro que o Senhor se preocupava, né? Você não se preocupa que nós vamos perecer, esse mar violento dessa forma. Aqui em Mateus diz que a água passava por cima do barco. E vocês precisam saber, o barco que o Senhor Jesus andava com os discípulos, um barquinho, uma canoa grande. Aí encontraram, né, os restos de uma canoa que provavelmente tenha sido a que Jesus andou, um pequeno barco, uma canoa grande, vamos dizer assim, tá bem? Simples, ali remendada com parte de cedro, a madeira encontrada ali. Era isso, o barco que o Senhor Jesus andava, né? Não era um iate não, pessoal. Nem um navio transatlântico que não está podendo atracar aqui por conta da grande contaminação. É verdade? Sim, mas é outro assunto. Então veio e acordaram e disseram: gente, por que vocês estão preocupados? Não é? Por que vos temeis, homens de pequena fé? Sua fé é pequena. E aí imediatamente o Senhor Jesus, calmamente, Jesus não era ansioso. Se ele fosse ansioso, ele estava pensando em um endemoniado que ele ia enfrentar no dia seguinte. Estava tranquilo, nada de ansiedade, nada de preocupação. Ocupar antes não era a de Jesus Cristo, não. Tranquilidade. Dormiu ali à vontade, aí foi e repreendeu, né? A palavra repreendeu aqui, né? É isso que eu digo, ventos diferentes, né? Muito fortes. Então esses ventos foram repreendidos, né? O vento e o mar falou: olha, aquieta aí suas ondas, tá bom? Para. E houve uma grande bonança, oh, coisa boa. Eu já remei um pouco, pescava lá em Jiribatuba com o pessoal, né? Isaac, um grande amigo. Então a gente uma vez pegamos um vento forte, um vento, ele falou, um vento na proa, o vento sul pegou na proa, né?
E a gente remou um bocado, viu? E remava e quase que não saía do lugar. E aí o mar revolto, quando terminou, tava com aqueles pescadores experientes, ele olhou para mim e disse: que esfrega, mano. E foi embora, né? Então, homens experientes, né, maduros, mas aquela não era uma tempestade comum. E veio uma grande bonança. A tempestade se acalmou. É assim também nas tempestades que nós temos enfrentado, meus queridos irmãos e irmãs. São grandes as tempestades contemporâneas. A grande tristeza que nos dá ao ver as estatísticas como as que foram aí publicadas pelo irmão Luciano, onde fala que milhares e milhares de pessoas poderiam não ter a sua vida ceifada pela Covid se nós adiantássemos em um mês a aplicação das vacinas. Né? É triste. Nossos idosos, os avós, as avós, tios e tias, e também os jovens e até crianças que poderiam ter sobrevivido. Que tempestade terrível! Nós estamos aqui acreditando que estamos terminando até de ultrapassar. Temos esperança que sim. E aí, como se não bastasse uma pandemia, temos uma epidemia de gripe. É uma epidemia, influenza. Aí não é? Essa epidemia, tempestade terrível. Aqui na minha casa quase todos tiveram gripe forte, não é verdade? E tenho visto alguns irmãos têm direto para emergência, né? E essa é considerada já uma epidemia porque está assolando no Brasil inteiro, né? Tempestade terrível. E como se não bastasse as tempestades aqui no sentido figurado, tem no sentido literal mesmo, as que estão acontecendo no sul da Bahia, enchentes terríveis. Eu falei para Luciano de que nesse período tem essas chuvas mesmo, não é? Todos nós sabemos, não é isso, Eduardo? Temos essas chuvas no período de janeiro, são sazonais, não é? Elas vêm. Essas chuvas são relevantes para lá, para o sertão baiano, por exemplo, lá na região onde mora a minha família. Essas chuvas é as que vão justamente molhar a terra para que haja produção, mas não dessa forma. Olha aí, essa tempestade é diferente. Essa tempestade precisa de oração. Essa tempestade precisa de Jesus estar no barco, tranquilamente. Ele está presente, irmãos. Não sejamos tímidos na nossa fé. Né? Que palavra boa a do nosso cantor evangélico. Quando diz: a fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando realmente a nossa força se esgotar. É quando não dá pra gente. É quando a tempestade é grande demais. Aí é que a fé se manifesta. Tenha fé. Não salte do barco. Alguns têm saltado do barco. É muito pior. A pior situação é muito pior. A segunda situação é muito pior do que a primeira. Né? Fique no barco. Fique no barco. Medo nós vamos ter. Eu tenho medo. Vocês têm, né? Todos nós passamos por tanta dificuldade nessa pandemia, não é verdade? Ansiedades terríveis, depressão, medo, pânico. Mas o Senhor está no barco. Mas Alva, ele está dormindo, não tem problema. Não tem problema. É porque ele só fechou o olho. Deus não dorme, né? Deus não dorme. Só fechou o olho ali. Deus está no barco. Jesus Cristo está no barco. Ô Maria. Maria fala vingo. Ela tem aquele sotaque sertanejo da nossa região, né? Com Cristo no barco, tudo vai bem. Não é, Maria? Amém, eu creio. Cristo está no barco. Tá? Qual a tempestade? Minha irmã
meu irmão, que você tem enfrentado. É a tempestade da doença, né? São as viroses, é a Covid, a chikungunya que ficou aí, não é, nas articulações. Até hoje já passou 4 anos e continuam as articulações. Eita, Jesus está no barco. Fique em paz, fique tranquila, tenha fé. Fique no barco, Ele está conosco. Eu já estou encerrando. Descanse em Deus. Essa é a minha palavra de hoje. Não tema a tempestade. O Senhor Jesus está no barco. Parece até que Ele está dormindo, não está vendo tudo. E eu encerro com aquele bonita ilustração chamada Pegadas na Areia, né? Onde mostrava a caminhada, né, de uma pessoa junto ao Senhor Jesus, caminhando na areia, né? Mas ele só via os passos, não via nem Jesus nem ele, no sonho, na imagem, né? E ele via 4 pegadas, né? A dele é de Jesus, ele ia caminhando. Aí ele observou que nos momentos mais difíceis, quando ele mais precisou da presença do Senhor Jesus, só tinha o quê? 2 pegadas. Puxa, quando eu mais precisei, Senhor, eu precisei que Tu estivesse tão presente, nessa hora só tem 2 pegadas, Tu não estavas lá. E o Senhor Jesus Cristo diz, não, as pegadas eram minhas, eu carreguei você. Queridos, não se preocupem não. A tempestade da falta do emprego, a tempestade da doença, a tempestade da falta da paz, a tempestade do desequilíbrio na família, a tempestade da dificuldade financeira. Jesus não está dormindo, não. Ele apenas fechou o olho um pouquinho. Você tem essa impressão. Isso é tranquilidade que Ele passa para ti. Pode dormir também. Durma essa noite. Durma a noite toda, porque Ele vai estar velando por você. Amém? Queira Deus abençoar essa pequena reflexão, tá? E que nossas tempestades sejam em todos dissipadas pelo Senhor da natureza, pelo Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, e o meu coração sente que é o fim. Eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terras vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará. Todo-Poderoso é meu amigo.
mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Todo poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar